Olá, seja bem-vindo, você que procura desenvolvimento mental para melhorar a qualidade de vida. Hoje, o tema escolhido foi alienação e paradigmas. É um assunto bastante complexo, um pouco demorado, mas vale a pena para a gente organizar a parte interior e assim acelerar o desenvolvimento pessoal. Então é importante que você reflita sobre isso. E eu te pergunto, o que é alienação? O que significa alienação para você? Alinear-se quer dizer manter-se alheios aos acontecimentos. Isso é alienar-se. Também transferir para outro o domínio de, ou seja, você simplesmente recebe as informações e aceita. Então é importante você pensar sobre isso. Paradigmas. O que significa para você paradigmas? Pense aí. Então, os paradigmas são as nossas verdades sobre as quais orientamos nossa vida até o presente momento. Quais são as principais verdades que norteiam as buscas, o seu caminhar, a sua maneira de ser? Verdade. O que é verdade para você? Quais são as principais verdades que você tem para a sua vida? Quais as suas principais verdades? Eu gosto muito do Paul Bruton quando ele diz assim: nunca alcançamos a verdade absoluta das coisas, mas somente a maneira pelas quais elas afetam nossos sentidos. Então pense sobre isso. Nunca alcançamos a verdade absoluta das coisas. Será que a gente precisa brigar tanto pelas nossas verdades? Uma verdade não se torna uma mentira porque você não a aceita. Então lembre-se disso. Bem como se você pega uma coisa falsa como verdade, ela não vai ser verdade, vai ser para você, mas ela não se transforma. Então é importante que a gente pense sobre isso. A pergunta agora vem sobre como evitar alienação. Então, alienação em quê? Na ciência, na história, na espiritualidade, na religião, na política, tá? Então, como evitar alienação nessa parte? Vamos fazer algumas reflexões para a gente chegar lá. Eu te pergunto, onde podemos encontrar respostas da nossa história? Se você quer saber a verdade sobre o nosso passado, aonde você vai buscar? É lógico que a gente recebeu informações nas escolas, ou em livros, né? Ou em filmes que a gente assistiu. Bom, o importante é o seguinte, que cada um de nós tem algumas noções da história do nosso passado, as quais a gente tem mais ou menos como verdades. Tá? Quando eu me deparei com uns probleminhas de verdade, eu, na época, estava praticando uma coisa chamada regressão de memória. E aí eu encontrei as pesquisas do Benitez. O Benitez escreveu 8 livros, pelo menos que eu tenho conhecimento, aonde ele voltou na história por regressão de memória. Então, ele treinou algumas pessoas e ele levava para determinada época, que, como a gente tem escrito a história no nosso DNA, então ele voltava na história e cada pessoa contava a história do seu jeito. Ele juntou isso e escreveu uma série de livros.
Então, é muito interessante você saber o seguinte, como é a nossa história através de regressão de memória. É uma coisa diferente, mas eu acho que cada um de nós tem essa história no nosso DNA. E se a gente aprender, se questionar, você vai ter as respostas quando vem do seu interior de acordo com o seu DNA, de acordo com o que você herdou. Qual foi o propósito dessa minha reflexão? Então, o propósito dessa minha reflexão é orientar para a melhor tomada de posição nas quebras de paradigmas. Quando eu tinha umas verdades absolutas, de repente quebrou. Alguém disse, isso não é verdade. Eu me choquei. E foi aí que eu comecei a pesquisar, e em função dessa pesquisa e de arrumar o meu interior, é que eu criei esse papo, essa reflexão, para juntos a gente tentar melhorar isso. Algumas observações para melhorar a compreensão. Então, a gente tem que ajustar algumas coisas. Por exemplo, formação do caráter no passado remoto. Então, o caráter são os valores significativos que cada um tem e que administra a sua vida quase como paradigmas, tá? Mas são os hábitos, os comportamentos. Então, no passado, como é que a gente formava esse caráter? Então, no passado remoto, tinha a família e, normalmente, a família tinha uma religião. Então, a gente aprendia em família ou na religião. Basicamente, não tinha escola, não tinha outros locais, as pessoas não sabiam ler, 10% da população sabia ler alguma coisa. Então, 80% era analfabeto. Então, só tinha essas duas chances de aprender coisas, ou na família ou na religião. Bom, com o passar do tempo, mais recentemente, aí começou a proliferação das escolas. Então, na medida que as escolas foram aumentando, então isso começou a interferir no caráter das pessoas, ou seja, mais ensinamentos, mais comportamentos. Então, isso começou a mudar muito, tendo então os três elementos na formação do caráter. Mas, atualmente, no presente, além da escola, nós aprendemos com o rádio, com a TV, agora com a internet. Então, na evolução nossa, apareceram esses elementos para ajudar na formação do nosso caráter, o que eventualmente mudou muito do que foi dos nossos antepassados. Eu quero te fazer uma pergunta sobre essa parte de legado. Que tipo de pessoas deixaram algum legado para a humanidade? Ou seja, quais foram as pessoas que se interessaram em deixar conhecimentos para a gente melhorar a qualidade de vida? Então, eu penso que foram as pessoas que acreditam em Deus, quer dizer, que se preocupam com os outros, tal. Alguns pensam diferente, mas eu penso assim e você vai ver por quê. Jung diz assim: qualquer conhecimento que não mude a qualidade de vida é estéril e de valor questionável. Então, se uma pessoa deixou uma música, deixou um desenho, tá? A pergunta é: o que é essa música, o que é esse desenho essa pintura vai mudar a qualidade de vida das pessoas? Então, você tem que se perguntar isso. Quer dizer, então o legado é alguma coisa, algum conhecimento que realmente ajude as pessoas a viverem melhor. A minha formação, vocês sabem, é na área de matemática, engenharia, astronomia. Bom, é lógico que eu me baseei em modelos, pessoas que eu admirava, pessoas que deixaram legados, principalmente nessas áreas. Então, eu quero que você observe o que diziam essas pessoas sobre Deus. Então, Kepler, um dos maiores astrônomos, dizia assim: Deus
é grande, grande é seu poder, infinita sua sabedoria. Louvem-no céus e terra, sol, lua e estrelas, com a sua própria linguagem, meu Senhor, meu Criador. Então, isso é o que pensava Kepler. Copérnico, o que estudou o Sol, que o Sol é fixo, a Terra roda e tal. Então, ele dizia assim, aquele que viver em íntimo contato com a ordem mais elevada e a sabedoria divina, como poderá não se sentir estimulado às aspirações mais sublimes? Quem poderá adorar senão o arquiteto de todas essas coisas? Isso me marcou também. Newton, esse cara me incomodou em matemática, em física, lei da gravitação, mecânica clássica e tal. Então, olha o que ele diz. O que sabemos é uma gota d'água. O que ignoramos é um imenso oceano. Admirável disposição e harmonia do universo não pode ser senão parte de um plano de um ser onisciente e onipotente. Então, isso é o que dizia Newton. Gauss, o grande matemático e cientista da Alemanha, ele dizia assim, quando soar a nossa última hora, será grande e inefável nosso gozo ao ver aquele que em todo o nosso agir só podemos vislumbrar. Então, é uma coisa que eu também acho legal. Edison, o inventor mais fecundo da história, 1.200 patentes, quer dizer, o cara que mais criou e registrou coisas. Olha o que ele diz, o meu respeito, a minha máxima admiração a todos os engenheiros, especialmente o maior de todos eles, Deus. Albert Einstein, você já ouviu quantas coisas sobre Einstein, mas ele diz uma coisa que eu gosto, ele diz assim, todo aquele que está seriamente comprometido com a ciência chega à conclusão de que em todas as leis do universo está presente um espírito infinitamente superior ao homem, diante do qual nós, com os nossos poderes limitados, devemos nos sentir humildes. Então, lembre-se que a gente não sabe nada. Darwin, o da teoria da evolução, o cara que devia ser o mais ateu possível, olha o que ele diz. Jamais neguei a existência de Deus. Penso que a teoria da evolução é totalmente compatível com a fé em Deus. O argumento máximo da existência de Deus parece-me a impossibilidade de demonstrar e compreender que o universo imenso, sublime, sobre toda medida, e o homem tenham sido frutos do acaso. Planck, o criador da física quântica que está tão em moda hoje, olha o que ele diz. Deus está para o crente no princípio do seu discurso e para o físico no final de suas pesquisas. Então, eu acho também muito interessante. Pasteur, a teoria da microbiologia da doença, ele diz assim, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Então, o cara que realmente se envolve com a ciência, ele não tem como não chegar a se aproximar de Deus. Então, dando essas ideias, por que eu disse que quem traz legados para a humanidade são pessoas que têm um certo respeito por Deus. Em assuntos complexos. O que é assuntos complexos? Coisas que chocam. Né? Quando acontece uma coisa que choca, como é que você se organiza para orientar as pessoas que você ama? Se acontece uma coisa desagradável, uma coisa muito ruim, você chega e fala abertamente ou chega devagarinho, prepara as pessoas? Como é que é isso para você? Então, eu quero que você pense um pouco, porque isso é importante para a gente compreender lá no final. Como você faz ou faria para orientar pessoas com idades e ou níveis intelectuais diferentes? Sabe, eu uma vez fui dar um treinamento no Sul e cheguei lá e, de repente, eu projetava as coisas, na época era com retroprojetor, e aí chegaram umas pessoas e diziam assim, olha, desculpe, mas eu não sei ler, eu pedia para a pessoa ler. Então, eu nunca tinha me preparado para dar um treinamento para pessoas que não soubessem ler.
Então, é uma coisa muito interessante você pensar sobre isso. Idades e níveis intelectuais diferentes. Quer dizer, o que você fala para uma criança de 3 anos, você faria igual por uma de 15, igual por uma de 30. Um analfabeto e um universitário, você usaria os mesmos argumentos? Então, tem que pensar um pouquinho nisso, tá? Porque se você vai voltar no passado, tem que lembrar como eram as pessoas lá. 80% eram analfabetos. Para fazer as reflexões sobre o que nos propomos, ciência, história, espiritualidade, religião e política, né, que são as nossas heranças, precisamos conceituar algumas coisas que considero importante. Por exemplo, se eu falar intelecto, você já sabe o que é? Discernimento, informação, conhecimento, sabedoria. Você tem como diferenciar isso? Vamos, pelo menos, dar um repasse para a gente ter uma ideia de como isso funciona. Intelecto, faculdade ou capacidade de aprender ou adaptar-se, destreza mental. Então, a capacidade de aprender é o nosso intelecto, capacidade de aprender. Discernimento. O que é discernimento para você? É a faculdade de saber distinguir ou diferenciar. É a faculdade de fazer apreciação. Então, a faculdade de analisar, distinguir, diferenciar é discernimento. Então, se você tem essa capacidade de distinguir, você tem discernimento. Informação. O que é informação para você? Fato de interesse específico adquirido graças à observação, pesquisa ou análise. Então, quando você escuta, quando você lê, quando você observa, então, o que chega até você são informações. Então, é importante você lembrar que essas observações é que te trazem informações. O que é conhecimento? Conhecimento é diferente de informação. Conhecimento é a concepção adquirida pelo estudo ou pela experiência. Ou seja, quando você recebe uma informação e vai experimentar, e experimenta de novo, e faz. Então, quando você começa a fazer, você tem conhecimento. Sabedoria. O que é sabedoria? Concepção adquirida pelo estudo... Desculpe, eu voltei aqui. Sabedoria. Então, sabedoria é a qualidade do sábio, é a qualidade de quem tem certeza de. Então, quando você tem certeza que você sabe fazer, então você tem sabedoria daquilo. Você é capaz até de ensinar, se te interessar. Eu gosto de pensar assim, sabedoria não é ter todos os conhecimentos do mundo, mas saber onde encontrá-los. Então, se você sabe onde encontrar sabedoria, isso é muito importante. Então, a gente diferenciou intelecto, discernimento, informação, conhecimento, sabedoria. Por quê? Porque é isso que vai acontecer na caminhada de cada um. Como é que você acha que é feita a formação do ser humano? Quer dizer, quando o ser humano se forma, como é que acontece isso? Então, eu separei 3 coisas importantes para a gente avaliar aqui. O ego, o intelecto e a parte espiritual. O ego é eu. Intelecto é o discernimento, né? E a parte espírito é eu e o todo. Tá? Então, pense sobre isso. Eu vou substituir as palavras pela cor das bolinhas. Então, lembre-se, o amarelo é o intelecto, o azul é a parte espiritual e a parte vermelha é o ego. Então, veja o que acontece na nossa formação. Quando o ser humano nasce na primeira infância, o que ele desenvolve primeiro? O ego, eu quero, é meu, tudo. Né? Ele está preocupado com ele. Na primeira infância é eu. Então, o desenvolvimento é do ego. Não significa que as outras partes fiquem paradas, mas é importante você ter noção do que desenvolve mais.
O ser humano racional com discernimento. Então, à medida que você começa a ir para a escola, aprender, conviver, religião e tal, você começa a ter discernimento. Então, aí o intelecto é que cresce. Tá? Bom, o que acontece depois? Quando o ser humano racional, teísta acredita em deuses ou Deus, quando ele se envolve com a parte espiritual, então o espírito começa a crescer também. Tá? E normalmente, quando a parte espiritual cresce, o eu diminui. Quer dizer, a pessoa diminui o ego, ela procura compartilhar mais. Então, à medida que a pessoa desenvolve a parte espiritual, ela compartilha mais e aí diminui essa parte egocêntrica que nós temos. Os espiritualistas chamam de profeta, aquele cara que, além de acreditar em Deus, divulga uma doutrina. Então, o cara divulga, organiza, tal. Então, eu chamaria essa pessoa de profeta. Ele desenvolve a parte espiritual no seu máximo, ou perto do máximo. Outra coisa importante para a gente continuar. O ser humano em suas habilidades. Pensa na habilidade de pedreiro, engenheiro, professor, cantor, músico, bom, qualquer habilidade. Então, em qualquer habilidade, se você reunir um grupo grande, 5% são especiais. Então, de cada grupo, você pega uma sala de aula de engenharia, ou de matemática, ou de filosofia, você vai ver que tem 5% daquela turma que são nota máxima, são os primeiros, tá? Então, esse eu chamo de especiais. Aí 45% é nota 7, nota 8, tá? São normais, tá? Passam por média. Aceitáveis são aqueles que passam raspando, né? No mínimo. Tá? Então, normalmente, numa sala de aula, tem por volta de 40% que passa no mínimo. Lembre-se que isso é estatística. Um pouco para mais, um pouco para menos. A gente tem que ter uma ideia de número jogado no todo. E 10% são sofríveis, são aqueles que reprovam, que fazem segunda chamada, que... né? Então, em cada profissão, se você fizer uma análise, você vai ver que acontece algo parecido com isso. Então, é importante a gente saber que em qualquer habilidade nós temos distorções. Eu quero falar para você sobre a habilidade de administrar. Por quê? Porque a gente vai falar de grandes crises e é importante você saber por que aconteceram essas grandes crises. Normalmente é em função do administrador. Então, o que é um administrador para você? Então, administrador é quem pratica a ação de gerir ou gerenciar, dirigir, manter sob controle. O administrador racional. O que é um administrador racional? Racional, você lembra que tem discernimento. São voltados para atender e organizar a convivência de seres humanos em grupo. Então, quando o cara tem discernimento, ele se volta para organizar a convivência em grupo. Esses são chamados administradores racionais. Quais são os administradores ideais para as comunidades? Será que tem um tipo de administrador que é importante para a comunidade? Eu costumo dizer o seguinte, o teísta, o ser humano teísta, quer dizer, que acredita num Deus que tem a parte espiritual mais desenvolvida, ele se preocupa mais com o nós e o eu está mais calminho ali. Então, esse ser humano teísta é que normalmente são chamados de líderes. Então, o líder é aquele que se preocupa com nós. São pessoas que se voltam para orientar as pessoas no desenvolvimento global. Então, estão sempre preocupadas com o todo. Então, esses administradores são chamados de líderes. Então, os grandes líderes são
as pessoas importantes para a comunidade. Eu já comentei isso, que desenvolve o interesse pelo nós. As comunidades espirituais, as religiões, as filosofias, eles também têm administrador. Qual seria o administrador ideal para a parte espiritual? O que você acha? São os profetas. Então, aqueles que procuram eliminar o ego, então, esses ditos profetas, eles normalmente cuidam bem daquilo que se propõe. Que administrador que você acha que normalmente gera problema? Pense na nossa situação e na situação do passado. Que tipo de administrador normalmente gera problemas? Pense aí. Eu quero que você imagine quem administrava. Se for o caso, depois você pesquisa. Fatos onde tivemos problemas com administradores. As cruzadas. Veja, na época das cruzadas, 40 mil mortos. É um número significativo. Na Inquisição, muitos mortos. Mais de 5 mil mulheres. Então, pensa, isso é no século XV ao século XIX, tá? 5 mil mulheres mortas. Né? Eles chamavam de bruxas. Tá? Primeira Guerra Mundial, 9 milhões de mortos em combate. Pensa aí. Como é que esses administradores conseguiram essa coisa? 9 milhões de mortos em combate. Holocausto, 11 milhões de judeus mortos. Pensa aí. 11 milhões de judeus mortos. A Segunda Guerra Mundial, mais ou menos 70 milhões de mortes. Então, eu acho que você pode olhar para isso aí e chegar a uma conclusão de que tipo de administrador cria problema na nossa sociedade. Tá? Então, eu acho que vale a pena você pensar um pouquinho sobre isso. Eu preciso falar com você sobre repassar conhecimentos. Então, como você faria para repassar todos os seus conhecimentos, erros e acertos, que ajudaram você a sobreviver nesse planeta? Como é que você faria hoje? Se você diz assim, olha, eu vou deixar para os meus netos, para os meus filhos, para a minha geração, os meus erros e acertos. Como é que você faria para registrar isso? Quais as formas para melhor explicar em cada época? Hoje, você tem a internet, tem o Zap, tem o Facebook, tem o Instagram. Bom, você tem um monte de ferramentas, você tem o YouTube. Bom, quais as formas para melhor explicar em cada época? E lá no passado? Como é que era? Se você estivesse numa tribo indígena, como é que seria para você explicar dessas épocas? Tá? Bom, que argumentos e linguagem você usaria após grandes catástrofes? Então, quando acontece um maremoto, um vendaval, um tufão, acontecer um monte de coisas, para você ajudar aquelas pessoas, que tipo de linguagem você usaria? Como é que você... que argumentos que você daria para as pessoas se levantarem? Eu costumo dizer o seguinte, possivelmente usaríamos argumentos que já deram certo. Quer dizer, se você conhece alguma coisa que deu certo, você vai, lá no passado fizeram isso, eu também vou fazer, eu vou fazer parecido. Então, argumentos que já deram certo. Para exemplos, contaríamos histórias, ou história, inventaria uma história, ou pegaria uma história real que você conhece e tal, para repassar orientações. Ou talvez parábolas com linguagem simples, quer dizer, são
na verdade, histórias, né, que você contaria com uma linguagem simples. Tá? Coisas para você refletir aí. Tá? Outra coisa que a gente precisa pensar. Quais os avatares mais conhecidos seus? Que que tipo de avatares você já teve noção, estudou, pensou? O que é um avatar mesmo? É um ser iluminado, tá? Um ser iluminado. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? No passado, nos nossos ancestrais da caverna, eles adoravam o Deus Sol. Por quê? Porque eles não conheciam luz, fogo. Então, eles moravam nas cavernas e à noite não tinha como enxergar. E eles corriam os maiores perigos, era sempre à noite, porque durante o dia eles sabiam se defender, mas à noite não tinha jeito. Então, eles ficavam desesperados, esperando o sol do dia seguinte. Então, imagine você num lugar que não tem luz, à noite, uma caverna, e você no escuro lá fazendo as coisas que tem que fazer. Então, como é que você receberia o sol da manhã seguinte? Então, é importante você entender, sentir, imaginar como era. Os avatares mais importantes da história, que a história registra, eu vou apresentar aqui para você. Então, o primeiro deles é de 3000 antes de Cristo, que a história registra isso. É Horus, era o chamado deus dos egípcios. Horus era conhecido como Sol ou a Luz. Mãe Virgem, Ísis, nasceu em 25/12 de 3000 anos antes de Cristo, conhecido como Filho adorado de Deus, Bom Pastor, Cordeiro de Deus. Seu nascimento foi acompanhado por uma estrela que foi seguida por 3 reis. Aos 12 anos, era uma criança prodígia. Aos 30 anos, foi batizado por Anup. Tinha 12 discípulos. Seu inimigo era Sete, trevas ou noite. Fez milagres, tais como curar enfermos, andar sobre a água. Foi traído por Tifão. Ora foi crucificado, morto, e 3 dias depois ressuscitou. Também conhecido como o Messias Solar. Átis, na Grécia, 1200 anos antes de Cristo. Átis, na Grécia, nasceu da Virgem Nana em 25/12 de 1200 antes de Cristo. Morreu crucificado, foi colocado no túmulo e em 3 dias ressuscitou. Mitra, na Pérsia, 1200 a.C. Mitra nasceu de uma virgem em 25/12 de 1200 a.C. Teve 12 discípulos e praticou milagres. Após sua morte, foi enterrado e 3 dias depois ressuscitou. Era referido como a verdade, a luz. O dia sagrado para a sua adoração era o domingo, Sunday, dia do sol. Krishna, Índia, 900 anos antes de Cristo. Krishna nasceu da Virgem Devaki em 900 anos antes de Cristo, com uma estrela no ocidente assinalando sua chegada. Fez milagres em conjunto com seus discípulos e, após a morte, ressuscitou. Dionísio, Grécia, 500 anos antes de Cristo. Dionísio nasceu de uma virgem 25/12 de 1500 antes de Cristo. Foi peregrino que praticou milagres como a transformação de água em vinho. Foi referido como Rei dos Reis, Filho pródigo de Deus, Alfa e Ômega. Após a morte, ressuscitou. Jesus Cristo, Palestina. Jesus Cristo
nasceu de uma Virgem Maria em 25/12, em Belém, Betlém, anunciado por uma estrela do Ocidente, que foi seguida por 3 reis para adorar o Salvador. Tornou-se pregador aos 12 anos e aos 30 anos foi batizado por João Batista. Teve 12 apóstolos ou discípulos com quem viajou praticando milagres, como curar pessoas, andar sobre a água, ressuscitar mortos. Foi conhecido como o Rei dos Reis, Filho de Deus, Luz do Mundo, o Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega. Depois de traído por seu discípulo Judas, foi vendido por 30 pratas, foi crucificado, colocado num túmulo e 3 dias depois ressuscitou e ascendeu aos céus. Bom, você viu um apanhado geral dos principais avatares da história. Ainda eu quero te perguntar o seguinte: quais os livros para orientação espiritual mais conhecidos? Então, os principais livros religiosos que temos aí é o judaísmo, o Torá, o islamismo, o Alcorão, o hinduísmo, o Bhagavad Gita, o cristianismo, a Bíblia. E aí ficam as perguntas. Por que 25/12? Será que sempre quem nascer no dia 25/12 será um avatar? Por que 25/12? Por que a morte e a ressurreição após 3 dias? Por que 12 discípulos ou seguidores? Todos eles tinham. Por que virgem? Por que a mãe virgem? Qual é a importância disso? Bom, para eu te responder isso, eu vou pegar uma área que eu tenho pelo menos alguma noção, apesar de não praticar, mas pelo menos estudei. Vamos dar uma olhada na astronomia. O que eu quero te lembrar? Que antigamente, quem tinha conhecimento eram os monges, os padres, tem um outro termo que se usa para pessoas ligadas à religião, que faziam as pesquisas. E o Vaticano guarda um acervo de astronomia dos maiores e o mais antigo também. Então, eu queria que você desse uma olhada rápida aí, só para você saber o seguinte, que tem as coisas mais importantes do passado estão aí. Hoje, o Observatório do Vaticano está em Albano, tá? É onde estão guardadas as coisas lá. Então, eu só quis dar uma ideia para você. O primeiro meridiano, quando se fala em astronomia, tem os meridianos. E o meridiano 0 passa no centro do observatório. Tá? Então, o primeiro meridiano foi na ilha de Hero. Então, se faziam os estudos tudo lá. Depois se criou o meridiano, e todo o estudo feito em astronomia é sempre com base no meridiano 0. Né? Então, o primeiro meridiano foi em Paris, que atravessa o Observatório de Paris, na França. Então, quer dizer, os estudos são feitos nessa linha. Tá? Quando se olha o céu, quando se fotografa o céu, quando se mede distâncias, é tudo com base no primeiro meridiano, no meridiano 0. Então, só para você lembrar, o meridiano é esse da vertical. Tá? Hoje o meridiano 0 passa no Observatório Real, nos arredores de Londres, olha, na Europa, onde ele passa, na África. Tá? Então, o importante é que a astronomia sempre se baseia no meridiano 0. Tudo que você vai pegar de astronomia é bom lembrar que é com base no meridiano 0. Então, olha a linha aí do meridiano 0. Então, visto de um outro ângulo. Então, é aí que são feitas as pesquisas de astronomia. Então, vamos tentar entender o que a astronomia tem a ver com por que a morte e a ressurreição após 3 dias. Vamos tentar ver o que a astronomia fala disso. Então, olha,
Esse aqui é o caminho da Terra em volta do Sol. Então, aqui é a passagem do meridiano de inverno para o verão. Quer dizer, então, lá na Europa, sai do inverno e começa o verão. Então, esse aqui é o chamado ponto de solstício. E a Terra chega aqui no dia 22 de dezembro. Tá? Então, ó, 22 de dezembro, a Terra chega bem nesse ponto aqui. Agora, no dia 22 de dezembro, o Cruzeiro do Sul está em cima, assim, ó, tá? Lá. Agora, o que acontece no dia 22, 23 e 24 de dezembro? O Sol fica sempre no mesmo ponto, ele não se movimenta. Então, ele fica morto aqui. Tá? Então, se você quiser testar isso, quando chegar no dia 22 de dezembro, pegue 2 estacas e marque aonde o Sol nasce, levante 6 horas da manhã e marque. E veja no dia 23 e no dia 24, você vai ver que continua na mesma linha. Tá? O Sol fica parado. E quando ele sai, quando ele sobe, vai acontecer uma coisa curiosa. Ele vai passar no centro da cruz. E veja mais ou menos a posição das 3 Marias ou 3 Reis e da Estrela d'Alva. Né? Olha como é que elas estão no céu. Olha, então o Sol nasce e passa no centro do Cruzeiro do Sul. Tá? Então passa no centro da cruz. Então, e por que o nascimento no dia 25 de 12? Por quê? Porque também é importante você lembrar o seguinte, a estrela Sírio, estrela do Oriente, ou estrela da manhã, ou estrela leste, né? A Sírios, e essa aqui, 3 Marias ou 3 Reis. Preste atenção o que acontece aqui. Então, depois dos 3 dias, 22, 23 e 24, no dia 25, o Sol vai começar a caminhar na linha dele. Então, é mais ou menos isso aqui. Agora, quando chega no dia 25, que o Sol vai começar a caminhar de novo, olhe o que acontece com as 3 Marias ou os 3 Reis e a estrela d'Alva, a estrela do leste. Tá? Então, elas estão exatamente alinhadas com o ponto aonde o Sol vai nascer. Tá? E ele começa a caminhada dele. Então, 25 de dezembro, o Sol começa a caminhar. Quer dizer, caminhar, na verdade, é a Terra que caminha, né? Mas, então, é como se o Sol nascesse para a Terra. Tá? Então, ele começa a caminhar novamente para nós. Então, é muito legal isso, você observar. Aí você me faria a pergunta, por que os 12 discípulos ou seguidores? Essa resposta é fácil, é por causa do zodíaco. Né? Então, o caminho feito pela Terra em torno do Sol é dividido em 12 partes. Tá? Agora, cuidado para não misturar astronomia com astrologia. A astrologia pegou uma fotografia de uma época e ela faz os estudos em cima dessa fotografia, não fica acompanhando as mudanças. Tá? Então, é sempre com base no fixo. Astronomia, não. Isso aqui tem uma maneira de se observar. Tá? Então, tem os locais, as épocas marcadas e a Terra gira aqui de acordo com o período do ano. De uma maneira mais complexa, o desenho seria isso. Por que Virgem? Existe uma constelação que tem o nome de Virgem, Virgo. Agora, essa constelação que tem essa forma, ela também tem uns outros nomes. Casa do Pão, Bethlehem, Belém. Por que ela tem esse nome aqui, Casa do Pão? É porque lá na Europa,
eles começam a plantar isso em março. Março, tá? Então, quem vai nascer aqui tem que ser gerado aqui. Ou seja, tem 9 meses para fazer esse percurso aqui. Então, em março, a constelação de Virgem está sobre aonde começam a plantação do trigo, a primavera, sei lá. O importante é você saber o seguinte, que quem é gerado em Virgem vai nascer 25/12, ou em dezembro. Então, é por isso que eles usam essa referência aqui. Tem outras curiosidades que você precisava refletir também. Os ciclos da Terra. Então, nos ciclos da Terra, nós temos milênios, séculos, décadas, anos, meses, fases da Lua, dias, horas, minutos e segundos. Então, isso tudo é medido em função do movimento da Terra em torno do Sol ou a Lua em volta da Terra. Ok. Aqui na Terra tem ciclos únicos. Por exemplo, nasce, cresce e morre. É um ciclo único. Agora, tem coisas que se repetem durante o dia, durante o ano, durante a semana, sei lá. Bom, então tem ciclos repetitivos e ciclos únicos. É importante você lembrar disso também. Agora, tem um que pouca gente conhece. São as eras. As eras são períodos de 2.150 anos. É o movimento do eixo da Terra, chamado solstício. Então, a Terra tem um movimento de rotação, translação e do solstício. O movimento completo do eixo da Terra leva 2.150 anos. Então, tem umas coisas importantes para você observar aqui. Ó. Então, aqui chama processão dos equinócios, que é o movimento do eixo da Terra. Tá? Esse movimento do eixo da Terra aqui. Então, ele leva 2.150 anos e isso é chamado de uma era. Tá? Se fosse estudar aqui, a gente descreveria, mas isso é importante você saber que tem as eras. Agora, veja bem, antes de Cristo, o grande personagem foi Moisés. Ele nasceu 2.150 anos em Touro. Quando Cristo nasceu, era Capricórnio. Né? Esse aqui foi o período de Moisés. Quer dizer, aqui foi uma era, 2.150 anos. Agora veja o seguinte, Cristo, então foi de Capricórnio até Peixe. Você já viu alguma coisa na igreja que eles colocam peixe, o símbolo de peixe? Tá? Já foi usado muito isso aí. Agora se questiona o seguinte, a próxima era vai ser em 4.300, 2.150 mais 2.150, 4.300. Então, será que vai nascer um outro avatar aqui, nesse aqui? Aí vem o questionamento. Será um avatar especialista em comunicação ou será o fim com muita água ou sem água? O que vai acontecer em 4.300? Nós não temos como saber, né? Outra coisa que a gente sabe muito pouco. Os estudiosos observaram o seguinte, depois de 2.737 anos acompanhando o movimento dos astros, eles observaram que Mercúrio, Vênus e Saturno coincidem exatamente sobre as pirâmides de Gizé. Lembre-se que essa ciência era a ciência mais estudada no passado, tá? Mas até hoje não se sabe quando isso vai voltar a acontecer, não. Tá? Então,
aconteceu isso e não se sabe quando vai voltar a acontecer. Existem enganos também dos estudiosos. Antigamente eles divulgaram que a anã vermelha tinha vida, né? Que eram 2 planetas habitáveis fora do sistema solar, a anã vermelha e tal. Então, isso foi engano e depois eles confirmaram o engano. A pergunta que precisa ser feita é a seguinte: quem preserva a verdade em nossa história? Para você, veja lá. Quem é que preserva a verdade em nossa história? Tem quem? Dá para você confiar cegamente? Em que situações você distorceria a verdade? Vamos imaginar uma situação que sua família está sendo ameaçada. Mesmo ameaçada, você manteria a sua verdade ou poderia distorcê-la? Se fosse para salvar os seus ou a sua pele. Como é que você agiria num caso de ataque a você ou a sua família com relação à verdade? Pense aí. É importante. Alguns lembretes. Olha, lembrando que lá no primeiro século, 10% da população tinha algum tipo de cultura. 80% eram analfabetos e 30% eram escravos. Então, é importante você pensar um pouquinho sobre isso. No primeiro século, 10% tinham informações, um pouquinho de conhecimento, sabiam ler, tá? Que eram os comerciantes, que eram o pessoal ligado às religiões, tal, tudo bem. 80% eram analfabetos, sendo que 30% eram escravos. Calendário. Eles tinham calendário lá? Olha o primeiro calendário judaico como foi criado. O calendário egípcio. Será que lá no passado eles tinham um calendário para saber a data e tal? Olha aqui, ó, 1582, pelo Papa Gregório VIII, reformou o calendário juliano a uma, quer dizer, é uma herança do Império Romano. Quer dizer, isso aqui é de 1500 para cá, tá? Então, que começou a ter dia, segunda, terça, quarta, quer dizer que as pessoas até tinham um certo controle. Mas eu me lembro da minha infância que a gente morava no sítio e ninguém sabia do dia, sei lá, depois meu pai conseguia umas folhinhas, que aí a gente podia acompanhar riscando lá que dia era tal. Bom, eu acho importante você pensar um pouquinho sobre isso. Registro de nascimento. Olha, quando é que começou o registro de nascimento? Concílio de Trento, em 1563, torna obrigatório o registro de batismo. Tá? Então, olha, no século XIX, foi criado o registro civil. Antes era só religioso. Tá? Depois foi criado o registro civil por Napoleão Bonaparte. No Brasil, veja bem, 24 de 5 de 1872 que foi criado para fazer registro de nascimento das crianças. Então, esse registro, o controle de pessoas, é muito recente se você parar para pensar na história. Eu quero que você faça uma reflexão, porque a gente vai ver uma coisa importante e você precisa refletir sobre isso. Vamos usar a imaginação e você se leia lendo esse livro daqui a 100 anos. Lula, o filho do Brasil, assassinato de reputações, década perdida ou mensalão, história do mensalão, sobre a Lava Jato, por Paulo Moreira Leite.
Se você, quem nascer daqui a 100 anos e pegar esses livros para ler, como é que ele vai fazer para saber a verdade? Tem como? Para pensar, para ver como é que a verdade é repassada. Então, quer dizer, esses livros vão ficar na história, vão ser registrados, tá? E qual deles você vai, os nossos herdeiros terão oportunidade de ler? Olha, uma realidade que eu vivi pessoalmente, era a minha época de quartel, ditadura militar. Nasceu um grupo aí que pesquisaram sobre torturas para aposentar gente, para pagar pensão e tal. Então, eles estudaram sobre tortura e morte durante esse tempo para alguém tirar proveito. Agora, você não viu essa comissão comentar nada, porque houve intervenção militar em nosso país, o que estava acontecendo antes, como é que eram as coisas. Você não viu nenhum comentário. Tinha outra saída? Quais os pontos positivos dela? Você não vai ver. Então, simplesmente, quer dizer, analisam um foco de interesse. E é assim que as coisas vão acontecer. Então, eu comentei essas coisas para você analisar comigo isso que vem agora. Concílio de Nicéia, que foi feito 325 anos depois de Cristo, convocado pelo imperador Constantino. Eu quero falar um pouquinho do imperador Constantino. Esse cara foi filho do cara que se abraçou, ou seja, tomou posse de toda a Europa. Ele complementou o trabalho do pai e eles tinham uma religião pagã, o Deus Sol. E acontece o seguinte, como o império ficou muito grande, ele tinha dificuldade de administrar o império, porque ele não podia confiar nas pessoas do seu grupo. Então, ele tinha o controle do Império Romano, tá? E ele tinha sido militar, tá? Ele tinha perseguido o cristianismo, ele tinha, sabe, ele foi um cara da área militar e realmente importante. E ele estava com dificuldade de gerir o império dele. E aí, como ele perseguiu os cristãos e viam que eles não mentiam, o pessoal da religião dele mentia, não tinha problema nenhum. Se apossava do dinheiro, das posses e tal. Bom, então ele pensou o seguinte, ele pensou que ele podia usar os cristãos para ajudar a administrar o Império Romano. Mas só que naquela época, a religião cristã estava com um problema. Tinha um padre Ário, que defendia a seguinte situação: Jesus era a primeira e mais nobre criatura de Deus. Era o Filho de Deus, pois foi criado, logo não existiu em todo sempre, não era Deus. Então o Ário queria o seguinte, que Jesus era filho de Deus, mas não era Deus, era um homem. Bom, e aí entrava em choque com o bispo Atanásio. Jesus era encarnado, era da mesma substância ou essência do Pai, era Deus. Então, na época, formou esses dois grupos filosóficos que discutiam isso. O que o Constantino decidiu? Pediu para esse pessoal fazer um concílio e discutir e ver quem iria vencer essa discussão. E acontece o seguinte, o bispo venceu. Então ele convidou o bispo e a turma do bispo e todo mundo para fazer parte da religião do Império Romano. De 325 depois de Cristo até 357, apoiou as decisões do Concílio de Nicéia, bispo Atanásio. Quem foi do contra ia para o exílio ou era condenado. Então, só era condenado quem era do lado do padre. E destruiu tudo o que os contrariava, sabe?
Então, olha, ficou de 25 a 57, 30 e poucos anos, o bispo foi quem dava a política no Império Romano sobre religião. Bom, acontece o seguinte, daqui a pouco eu acho que o bispo não quis atender o Constantino lá, ele cassou o bispo e chamou o padre. Em 357, inverteu tudo, passou a apoiar os arianos e punindo quem os contrariava. E no leito de morte, o Constantino foi batizado por um bispo ariano. Então, vocês imaginem, 30 anos por um grupo. Aí, de repente, esse grupo começou a não atender os interesses dele. E os outros eram mortos, presos, né? Aí troca tudo de novo. Aí começa a perseguir os amigos do bispo e salvar os do padre. Então, imagine quanta coisa eles fizeram nessa época e esse pessoal, para salvar a pele, também fazia. Consequência da política de Constantino. O que aconteceu? Fundiram símbolos, datas, rituais pagãos com a tradição cristã. Aí você vai dizer o seguinte, mas e daí? Mas daí quem que queria morrer? Quem que queria que os filhos morressem? Quem que, né? Então pensem como essas pessoas viveram nessa época. A história diz que mudaram até o nome. O nome de Jesus era Yeshua, trocaram por Jesus, tá? Em nome em grego. Bom, hoje é Jesus. Em hebraico, você lê Yahvé, Yeshua, e dizem que em português é Jeová ou Jeová. A história da arqueologia diz que é Yeshua. Qual que está certo, qual que está errado, você que tem que pensar e ver. Quem assistiu o filme ou leu o livro Código da Vinci, de repente vai se chocar lá porque diz que a moça era filha de Cristo. E aí? Quem leu o livro Zelota? Então, o que é um zelota? Zelota é um cara que dá a vida para defender a sua verdade, né? É fiel aos seus princípios. Então, tem umas coisas interessantes para a gente ver que vale a pena. Antes de concluir, eu quero analisar um pouquinho mais. Nós e o universo. Veja bem, vamos parar um pouquinho para pensar. Eu e o universo. O que tem a ver? Então, observe o que eu separei para você aqui. A ciência diz que o universo nasceu de uma explosão há mais de 15 bilhões de anos e que ainda continuará por mais 12 bilhões de anos. Tem mais de 200 bilhões de galáxias, das quais uma é a Via Láctea, que é a nossa. Visto do espaço. Esse é o universo visto do espaço. Visto da Terra. Tá bom. A Via Láctea tem mais de 100 bilhões de estrelas, e dentre as quais uma é o Sol. 100 bilhões, uma é o Sol. A Via Láctea. A foto da Via Láctea. Sistema solar, o Sol. O Sol tem 8 planetas, dos quais um é a Terra. Aí. Então, esse é o sistema solar. Então, o que a gente sabe? Que a Terra roda em torno do Sol e a Lua em torno da Terra. Então, isso é a Terra. Na Terra, tem 30 bilhões de espécies, das quais 3 bilhões já estão catalogadas. Então, tem 27 bilhões de seres na Terra que a ciência não conhece ainda. 30 bilhões de espécies são conhecidas. Das 30 bilhões, 3 bilhões são conhecidos. Então, olha, veja só o que nós conhecemos da Terra. Sendo que uma dessas espécies catalogada é o ser humano. Tá bom. E quem é o ser humano? Quem sou eu? Quem é você? Quem é? É um ser sábio? Tá bom. É um ser sábio. Olha o que diz os filósofos aí.
Aristóteles diz, o homem é um animal racional. Pascal diz, o homem é um organismo pensante. E para tirar, Fernando Pessoa tira um sarro e diz assim, o homem é um cadáver adiado. O ser humano e sua estrutura biológica. Pense aí, que nós vamos usar essa ideia. De que é formado o ser humano? De quê? De célula. É? De célula. Tá bom. O que é uma célula? É uma centelha do seu corpo. A célula é uma centelha do seu corpo. Quantas células tem o ser humano? A ciência diz que tem por volta de 10 trilhões. 10 a terceira quer dizer 1 e 13 zeros. Que se reproduzem e depois morrem. Uma grande maioria vive em média 90 dias. E algumas viverão a nossa vida. Então você tem células que vivem em média 90 dias e outras que vão viver com você a vida inteira. Como é que mantemos nossas células? Pensa aí, como é que você mantém a tua célula? Com oxigênio, com luz, com alimentos e movimentos. Então você precisa disso para manter as suas células, tá bom? Quando você cuida ou dá atenção ao seu universo celular? Quando? Quando é que você se preocupa com o seu corpo? Quando? Cuidamos quando as células doem. Quando as nossas células doem, nós as tratamos ou as eliminamos. Pensa aí. Quer dizer, nós cuidamos das nossas células quando elas estão com um problema. É? Uhum. Tá bom. Reflita. Deus tem um universo planetário. Você viu todos as estrelas, as galáxias, né? Você tem um universo celular. Deus tem um universo planetário do qual você está incluído. Você tem um universo celular. 10 a terceira de células. Quando você acha que Deus cuida do ser humano? Deus tem que agir diferente de você? O que a história diz? Somos semelhantes ou não? Se nós somos semelhantes, o tamanho é que é diferente. Mas se você pega 2 triângulos semelhantes, um pode ter 30 metros, o outro pode ter 1 centímetro, ele vai continuar a ser semelhante. Então nós somos semelhantes a Deus. E aí? E aí, você tem que pensar, da maneira como você age com suas células, Deus age no universo. Quando você não sabe algo ou não tem a resposta para uma pergunta que tenham feito, aceite o fato. O fato de não saber é muito incômodo para o nosso ego, porque o nosso ego, ele gosta de saber tudo, ele sempre quer ter razão e sempre quer dar sua opinião pessoal. Pense sobre isso. Cuide do seu ego. Cuide do seu ego. Melhora muito a vida da gente. Na realidade, o ego nada sabe, simplesmente acredita que sabe. Cada vez que julgamos, expressamos nossa opinião pessoal. E isso é uma perda de energia. Puro ruído. Julgar é uma maneira de esconder nossas próprias fraquezas. O sábio reflete antes de dizer qualquer palavra. Eu já mostrei isso para vocês em outras palestras. Quem aprende com 1 é dependente. Quem aprende com 2 tem dúvidas. Quem aprende com 3 inicia a pesquisa, tem que escolher. Quem aprende com 4 torna-se especialista porque sabe a opinião de muita gente. Quem aprende com 5 mais começa a criar.
da mistura, cria métodos novos, tá? Isso pode acontecer com mestres pessoais ou em livros, tá? Então é bom você pensar sobre isso. Conclusão. O que realmente é importante de tudo isso que nós falamos aqui? O seu certo. O seu certo é que é certo para você. Seja um zelota, mas não seja um tapado. Abra as portas com oportunidade de aprender mais. Mas aquilo que você escolher como certo é o seu certo. É sobre isso que você vai prestar conta. O importante é o que você aprendeu e o que o ajudou ou ajuda a ter uma vida melhor. Isso que é importante, é que você tenha uma vida melhor. O importante também é com quem e onde você aprendeu. É bom você refletir sobre isso. Lembre-se, a fé baseada em paradigmas ajuda milhões de pessoas a enfrentarem os desafios da vida e a serem pessoas melhores. Mesmo com paradigmas que não sejam verdades absolutas, elas vivem melhor. Então, você pode pensar sobre isso também. Tá? Quer dizer, a minha verdade hoje é essa. Dia do nascimento, quem foi o pai ou a mãe, profissão, erros que cometeu, estado civil, se teve filho, religião, não tem a menor importância. Lembre-se, o nosso propósito foi orientar você para que, se alguém quebrar uma verdade sua, você não fique para baixo. Lembre-se que isso você pode rever, readaptar, pesquisar, melhorar. Tá? Então, paradigmas são feitos para ajustar em cada época, em cada realidade, em cada situação. Evite a alienação. Pense, reflita, leia, tire suas próprias conclusões. É isso que é importante. Não seja fechado, cuide de você e lembre-se, a ignorância nunca foi e nem será um privilégio no universo, tá? Então, obrigado pela sua atenção, espero que você tire proveito e melhore os seus paradigmas, melhore a sua qualidade de vida, e eu fico feliz por você ter chegado até aqui. Um forte abraço.